pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui com você e hoje com a nossa segunda lição no livro de Ezequiel. Hoje, basicamente, o nosso estudo vai ser no capítulo 7 de Ezequiel. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, curta, tá? Não esquece, deixa aí a sua curtida e comenta aqui abaixo. E pessoal, é muito importante que você, se puder, compartilha com alguém, porque eu ensino da palavra de Deus para a gente ir aí, né, crescendo, difundindo a palavra, ensinando a palavra, tá bom? Bom, pessoal, dito tudo isso, vamos aí ao nosso estudo. Bom, Ezequiel, o nosso tema hoje é Vem o Fim. E aí a gente começa com o nosso texto áureo. E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel 7, verso 2. Nossa verdade prática. O atalaia de Deus soa o alarme do iminente perigo. Anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Nossa leitura bíblica em classe, Ezequiel 7, de 1 a 10, diz: Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os meus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová. Um mal, eis que só mal vem. Vem o fim vem. Despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado é o dia da turbação, e não da alegria sobre os montes. Agora, depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, nem terei piedade. Conforme os teus caminhos, assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, o Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem. Veio a tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. A nossa palavra-chave, fim. E aí a gente começa com o nosso primeiro tema e os subtópicos. Sobre a profecia, aí a gente tem a introdução, a extensão e quando. E aí é interessante, pessoal, porque logo na introdução a gente vê que é comum na palavra do Senhor, em todas as profecias, né, quando o profeta ele diz, veio a palavra do Senhor a mim. E isso a gente vê logo no versículo 1 desse capítulo. E essa fórmula verbal da revelação indicava ser a mensagem recebida de forma externa, direta e audível, né? Ou seja, não é quando eu falo, né? Eu sinto, ou eu falo alguma coisa do meu próprio coração, daquilo que eu estou vendo ao meu redor. Não. Quando aqui o profeta fala, externamente veio, né? Deus falou de forma audível com ele, né? Não é uma coisa que veio de dentro para fora, mas de fora para dentro, e de uma forma que dava para se ouvir. Então, uma forma externa, direta e audível. Bem, como lemos aqui em 2 Pedro 1, 20 e 21, que diz: Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Santo Espírito. E a gente confirma que essa frase, né, veio a minha palavra do Senhor, é a confirmação que a autoridade é divina. Então veja, essa expressão hebraica, Adamash Israel, para a terra de Israel, que é o que significa, aparece 17 vezes no livro de Ezequiel e em nenhum outro livro do Antigo Testamento. O que significa isso? Significa a ira de Deus sobre o seu povo, né? O chamado povo de Deus, os israelitas, os judeus.
Agora, o que acontece é que nesse verso 2, quando se indica, né, que a ira vem sobre os israelitas, o que acontece é que escatologicamente, ou seja, ninguém está fora, né, de que tenha essa ira de Deus sobre si. Por quê? Por causa essa frase que é escatológica, quando aqui no próprio versículo 2 diz: o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Ou seja, o fim vem sobre os quatro cantos da terra, ou seja, é querendo dizer que realmente o fim vem, né, pessoal? E é uma coisa tão séria, porque o próprio Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, ele sempre, nas suas palavras, no tempo em que ele começou, né, a falar, a divertir, a chamar a atenção, a dizer, olha, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quando vocês escutarem rumores, né, rumores é aquela coisa que você só está escutando, mas você não está vendo, né? Mas a gente chegou a um tempo que a gente não está só escutando os rumores, a gente também está vendo tudo aquilo que o Senhor Jesus falou, né? E a gente hoje, uma coisa que a gente ouve muito as pessoas comentando nossa, esse é o fim do mundo, né? Ah, isso é o final do mundo, isso é o fim do mundo. E já tem tempo que a gente ouve isso, não é verdade? Só que cada vez mais, com a globalização, a gente sabe que as palavras de Jesus estão se cumprindo e muitas promessas estão se cumprindo. Então, quando a gente vê o livro de Ezequiel falando, né, advertindo, e justamente, né, chegou para aquele povo, né, a fúria de Deus, a ira de Deus, que na verdade a palavra do Senhor diz que não é o que ele deseja. Ou seja, por que tantas advertências? Para que o povo se arrependa, para que o povo volte, né? Para que o povo novamente se reconcilie com o Senhor. Mas as pessoas cada vez mais, né, não escutam, fazem tipo, sabe, eu não quero saber de Deus. É isso que as pessoas têm demonstrado, né? Inclusive pessoas que se dizem, né, cristãs, que se dizem conhecer a Deus, não têm a paciência, né, às vezes vendo certas situações, não tem aquela paciência para aguardar, para esperar, para ver o que Deus vai fazer e que Deus está fazendo na nossa vida, né? Deus, como a gente, eu gosto muito de falar, né, que Deus, por mais que você não veja, Deus está trabalhando na sua vida, Deus está obrando na sua vida. E às vezes a gente fica querendo coisas, né? Como se Deus fosse aquele, vamos, né, pensar assim, um Papai Noel, né? Que dá presentes e só coisas boas, Deus, ele nos abençoa. Deus, ele realmente tem esse prazer em nos abençoar, né? Em dar coisas boas. Agora, quando a gente, às vezes, o que acontece é que a gente fica querendo, né? Muita gente fica querendo o quê? Aquele carro, né? Aquele carro maravilhoso, que é aquele que está assim, última geração, tudo que é do bom e do melhor, aquela mansão, não é verdade? Aquela roupa que está na moda, e andar na moda, e ter o cabelo assim, a maquiagem, e tudo, né? E aquele celular, aquele iPhone. Ou seja, as pessoas pensam que a bênção de Deus é justamente esses presentes. E quando a gente usa, né, a palavra shalom, que é a paz de Deus, né, na sua vida, a gente não consegue imaginar o que a gente pensa, né? Shalom significa paz, basta eu ter a paz. Só que a paz de Deus é algo que vem sobre, assim, é algo que foge ao nosso entendimento. E dentro dessa paz, dentro dessa expressão shalom, é justamente várias coisas, né, maravilhosas que Deus tem para as nossas vidas, né, que é a questão da própria paz, da alegria no Senhor Jesus, da presença, sentir a presença do Senhor, a prosperidade, uma prosperidade que não é somente uma prosperidade financeira, mas você ter um equilíbrio emocional, psicológico, ou seja, você está completamente, né, de uma forma integral. Só que muitas vezes as pessoas, elas perdem a paciência porque elas acham que Deus não está abençoando elas, porque elas querem ver somente as bênçãos materiais. E é aí que muita gente se engana. Às vezes a gente tem que parar e pensar, né? Como foi
Porque Deus esteve presente na vida de muitos homens e mulheres, né, da Bíblia. E muitos passaram provações. E às vezes a gente vê, né, só as bênçãos, mas a gente nunca percebe o momento difícil, o momento da espera, não é verdade? Quando Jacó teve que esperar basicamente 14 anos para casar com o amor da sua vida, né? E às vezes a gente fala assim, porque Deus não me abençoou com casamento, eu só estou querendo um namorado ou uma namorada. Para pensar se não é assim, gente. O próprio José, né, que saiu ali da sua família, dos irmãos, basicamente foi desprezado, passou tanto tempo, ele tinha uma promessa, mas quanto tempo ele passou até alcançar essa promessa? Quanto sofrimento, quanto tempo numa prisão, né? E ali, olha, resistindo, e Deus estava trabalhando na própria vida dele. Então, muitas das coisas que a gente vê como coisas ruins são processos de Deus na nossa vida, não é verdade? Então, a gente precisa parar e pensar e se alegrar, não murmurar, não se queixar, como a própria palavra do Senhor diz, né? O próprio apóstolo Paulo, em várias cartas, ele fala, porque ele sabe e ele escuta que muita gente tem resmungado, tem perdido a paciência, tem se voltado contra Deus, mas Deus está trabalhando na sua vida. Vamos ser pacientes, vamos acreditar, porque isso justamente é o quê? Fé, né? E Jesus, Deus, a Bíblia, lá em Hebreus diz, né? A alma de Deus não tem prazer naquele que não tem fé, que não anda por fé. Então a gente precisa acreditar. Então quando a gente fala, né, na extensão daquilo que é a ira de Deus sobre o povo, né, existe realmente não somente sobre Israel, mas também sobre os 4 cantos da terra. Então precisamos nos posicionar, precisamos como cristãos estar em oração, estar em meditação da palavra, sermos pacientes, não agirmos como criancinhas, eu não quero, Deus não trabalha, Deus não está fazendo. O trabalho de Deus, aquilo que Deus está fazendo é muito maior do que aquilo que os meus olhos veem, né? A gente precisa parar para pensar sobre ou a respeito disso. Lá em Isaías 11, 12, vamos dar uma lida. Ele levantará um estandarte entre as nações e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá congregará desde os 4 confins da terra. Apocalipse 7, e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Então, quando a palavra fala, né, os 4 cantos, é toda a terra. Quando? Né, no versículo 3 diz o agora, né, no hebraico é atá, agora. Ou seja, está aí ressaltando a iminência do fim. Né? Então, quando a gente fala, isso é o fim do mundo, isso, a gente ainda não sabe o que é o fim do mundo. Mas agora é agora, né? Porque a gente tem que entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, né? Nós somos uma poeira, né? Os 100 anos que um homem vive aqui na Terra, para Deus que é eterno, não é nada, né? Então a gente pode pensar assim e se comparar como, por exemplo, um ser humano e um mosquito, né? Sério, pessoal, quando você para, né, para pensar na eternidade de um mosquito, né, são algumas horas que eles vivem, né, muito rápido, né? Então, quando a gente para pensar sobre isso, né, sobre a nossa finitude em relação a Deus, e a gente pensa, né, mas está demorando, mas isso será que vai acontecer? Será que isso vai? Será? Né? A gente precisa pensar, não na palavra de Deus baseado naquilo que é o meu padrão de vida, de tempo aqui na Terra. A gente precisa entender o padrão de tempo de Deus, eterno. Né? Inclusive tem uma dinâmica muito fácil, muito simples, aqui que eu vou deixar para você, que fala a respeito da eternidade de Deus. Tá? É uma das que você, inclusive, pode, quando for fazer aí o seu estudo da Bíblia, falar justamente sobre essa questão da eternidade, porque muitas vezes a gente não entende, a gente pensa que a eternidade é esse tempo que eu estou vivendo, né? Se eu vou viver 80 anos, se eu vou viver 100 anos, pode ser que aconteça o fim do mundo nesse período,
Mas pode ser que, dependendo do tempo de Deus, ainda não seja agora. Mas as coisas, ou tudo, está se apontando para esse fim agora. Então a gente precisa parar e pensar nessa questão. Nesse capítulo 7 de Ezequiel, e a gente, nesse estudo aqui, a gente vai estar prestando bastante atenção, é nas repetições. Então existem muitas repetições, como esse é o tempo, é agora, eis que um só mal vem, eis que vem a tua sentença. Então, em muitos versículos desse capítulo a gente vai ver essas repetições. A gente vai ver também, a gente vai observar nesse capítulo, quem é o inimigo, né, o instrumento para esse... A gente tem um juízo, né, que é geral, que é justamente sobre os 4 cantos da terra, mas a gente tem, poderia dizer, pequenos juízos, ou seja, quando o juízo de Deus vem sobre uma nação, sobre algumas nações, sobre alguns povos. Por quê? Não é... Deus é amor, a gente precisa lembrar disso. Como um pai que castiga o seu filho, é porque esse pai não ama o seu filho? Não é por isso. Esse pai, justamente porque ama esse filho, é que dá alguns castigos, para que ele aprenda, para que ele não continue agindo ou atuando de uma maneira que vai prejudicar ele no futuro. Então Deus, quando ele age de uma forma, poderíamos dizer, né, com esse tipo de castigo, não é porque Deus não ama. Pelo contrário, é porque Deus ama. Aquele pai que deixa o filho fazer tudo o que quer, que cria aquele filho mimado, que o filho é como se fosse um príncipe, um rei na casa. O filho nunca ouviu ou sabe o que é um não. Esse filho, parece que o pai está amando, mas pelo contrário, o pai não está amando, porque todo pai que ama precisa castigar o seu filho. Todo pai que ama precisa dar limites ao seu filho, precisa dizer não em algum momento, para que esse filho realmente valorize o próprio pai, porque às vezes a pessoa pensa, né, ou a criança, ou o próprio pai, né, pensa, porque se eu fizer assim o meu filho não vai me amar. Pelo contrário, o seu filho vai te amar quando você impor limitações, quando você disser não. Não é que você vai dizer não sempre, mas você sabe como adulto o que aquele filho pode e o que aquele filho não pode. Deus da mesma forma. Então por isso que a gente não pode ficar chorando. Todos os processos da sua vida foram Deus abençoando você. Não tratando você sem amor, mas pelo contrário, te tratando com amor. Então muitos nãos, com certeza, foi abençoando você e foi te preparando para o futuro. É assim que a gente precisa ver, né? E aí a gente vai, pessoal, para a nossa sinopse. O profeta Ezequiel anuncia a hora do acerto de contas de Judá e Jerusalém com Deus Javé. Bem, aí a gente vai para o nosso segundo subtópico, que é sobre o fim, e os 3 subtópicos, que é sentido, expressões repetidas sobre o fim, que eu já comentei, e a repetição da sentença, né? Ou seja, bem, o nosso segundo tema, ele aqui vai trabalhar justamente a questão do fim, né? Falando sobre o sentido, as expressões repetidas, que eu já fiz um breve comentário, a repetição da sentença. E aí a gente vai ver também que basicamente podemos desenvolver 6 aspectos da profecia de juízo, né, contra Israel. E aí eu destaquei alguns aqui que você, professor, vai trabalhar com o seu aluno. Você pode colocar esses 6 aspectos, tá? Como assim? Colocando em tiras, tá? Você pode trabalhar as tiras e que vai estar na cadeira de cada aluno, assim, de forma aleatória, ou embaixo da cadeira desses alunos, eles não sabem, mas na hora certa que você for comentar, você então vai pedir para eles olharem, e numerada. Então, de 1 até 6, eles vão levantar, vão ler e vão ler o texto, né? E ali você pode desenvolver algum tipo de comentário, tá? E aí seriam as seguintes. Será uma destruição completa, do verso 1 ao 6. Nós não vamos ler, mas você vai ler na sala de aula, no caso, o seu aluno. Uma destruição iminente, do 7 ao 10. Uma destruição inevitável, ou seja, é inevitável, vai ter que acontecer, de 10 a 15. Não haveria obstáculo para essa destruição, aí do 16 ao 19.
O quinto seria: o templo não seria poupado. Ou seja, nada vai ser poupado. Nem o templo, que é aquilo, né, que é tido ou visto de uma forma sagrada. E por último, a destruição universal, como a gente já comentou aqui, que seria esses 4 cantos da terra, né? E aí então, do 23 ao 27, que é justamente o nosso texto, né, bíblico, o nosso texto base, que é para esse estudo. Então é baseado nisso que você vai estar trabalhando aí com seus alunos. Aqui eu destaquei, né, no primeiro subtópico, a palavra fim, que do hebraico ketz. Fim significa, né, o fim é fim, a destruição, a ruína, morte, condenação. Então, pessoal, aqui a gente vê, né, realmente, aqui eu coloquei uma foto, e são coisas que a gente tem que estar atento, porque é o que a gente tem visto muito, né? A gente liga a televisão, a gente vê na internet, a gente vê no YouTube, enfim, a gente está sempre vendo aí esses pequenos juízos, e que as pessoas, muitas das que estão atravessando esse momento de luta, de angústia, de condenação, de perda, o que acontece? Muitas das pessoas começam a enxergar, a se despertar que há algo mais, né? Que como elas são finitas, o quanto elas não têm poder, o quanto elas se sentem impotentes. Quantas vezes a gente vê alguém falando, né? Depois de um terremoto, depois de um tsunami, depois de uma enchente, a pessoa fala: ai, me senti tão impotente, né? E nesse momento a pessoa clama por Deus. Ou seja, é Deus trabalhando, né? O próprio homem que faz as besteiras, né? Porque às vezes não respeita a natureza, vem a consequência, né? A Bíblia fala sobre isso, né? E aí também é uma forma do próprio homem enxergar que há um Deus e clamar e buscar, né? Alguns se mantêm firmes nessa busca e não tipo, depois que passa, né? Depois fica tudo bem, aí esquece de Deus. Não, tem muitos que são assim. Só lembra de Deus no momento difícil. E tem muitos que se mantêm firme. Então a gente precisa ver, né, dessa maneira. Existem situações aí que a gente sabe que todos nós estamos sofrendo, né? Com tudo aquilo que Jesus já falou que vai proceder. E isso é o início do fim, né? O fim universal. E a gente precisa, então, como eu já falei, ter paciência e se aproximar mais de Deus, né? E ter uma vida realmente que glorifique o nome de Deus. Não é assim? Eu destaquei aqui também, pessoal, já tinha comentado, mas é justamente o que eu falei, né? Em alguns versículos, que é essa repetição, né? Que vem o fim vem, agora vem o fim, o fim vem, eis que veio a tua ruína. Então veja que são vários versículos que tem essas frases, não é uma coisa, né, direta, mas em cada versículo você vê essa expressão, ou seja, é inevitável, vai acontecer, precisamos confiar, precisamos acreditar e precisamos nos achegar a Deus, nos aproximar de Deus. Precisamos lembrar que, claro, o juízo de Deus é justamente por causa do pecado do homem, né? O pecado de Israel, que no caso aqui seria, a gente vê muito comentando a respeito da idolatria, né? E aqui eu coloquei, olha, um dos objetivos desse juízo é a erradicação da idolatria, a causa das abominações. E como a gente tem visto hoje, quanta gente dando as costas para Deus, o que é a idolatria, porque, claro, você sempre vai colocar outro, né, naquela posição de adoração. Você vai colocar, vai idolatrar, vai buscar, vai confiar em coisas que não tem nada a ver com Deus, né? Quanta gente, às vezes pessoas que idolatram as próprias pessoas, outras pessoas, políticos, artistas, né? Jogadores de futebol. Quantas vezes a gente vê, né? Inclusive no Instagram, eu fico às vezes observando, né, pessoas que estão ali e vai driblando e vai fazendo de tudo até chegar e se ajoelhar nos pés daquele que é o seu ídolo, não é? Aquele jogador de futebol, ou seja,
Aquela pessoa passou por um monte de obstáculos para chegar naquele que ele considera o seu Deus, né? E muitas vezes a gente não faz nada para se aproximar de Deus, né? A gente coloca tanto obstáculos. E nesse caso aqui, essas pessoas, elas vão driblando os obstáculos como se fosse um próprio jogador de futebol e passando por aqueles seguranças, não é assim? E aí até chegar naquela pessoa e se ajoelhar ali aos pés e abraçar e beijar e troca a camisa, aquela coisa toda. E quando eu vejo isso, eu só fico pensando, eu falei, meu Deus do céu, né? Isso tudo é uma idolatria, né? Porque às vezes a gente não faz isso com Deus, de estar aos seus pés, de estar buscando, de estar tirando todos os obstáculos para estar aí, não é verdade? Então é isso que acontece, né, pessoal? E aí tem os versículos aqui, né? Gálatas 6, 7, Eclesiastes 12, 13, 14. E aqui eu vou ler Eclesiastes 12, que diz assim, olha: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem. Dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Gálatas 6, 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então são as consequências do nosso erro, né, que faz com que o juízo de Deus venha à tona. Nossa sinopse, o capítulo 7, traz uma série de expressões e sentenças que confirmam o sentido de destruição total no fim. Nosso terceiro tema e subtópicos é sobre o inimigo, e 3 subtópicos que são: já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, o rei Nabucodonosor e a Babilônia. E aqui, pessoal, eu destaquei que a palavra profética anuncia: veio a tua ruína. Já floresceu a vara, reverdeceu a soberba. Ou seja, quando você coloca uma semente, né, você espera que ela cresça. Tem um tempo, tem um período, não é verdade? E aí você fica observando, porque ela está se desenvolvendo, mesmo que você não veja. Interessante, né? Que é justamente o que eu falo quando eu digo que Deus está trabalhando, que Deus está obrando na sua vida, que Deus está obrando e trabalhando no mundo. E aí, quando a gente vê aqui que é iminente, que o fim vem e que veio, né, sobre esse povo, e aqui quando a gente lê essa passagem, né, que já floresceu a vara, ou seja, florescer é o cume, né, é o ápice, é aquilo que se espera, é o objetivo. Ou seja, agora aconteceu, né, já floresceu. Reverdeceu a soberba, ou seja, o fim vai virá. Então, como nessa passagem, né, que fala aqui sobre a vara, o que acontece aqui é que a vara, na verdade, aqui existem outras interpretações, mas aqui a gente vai comentar aqui é sobre quem foi esse utilizado, né? Como a gente lê, por exemplo, para os filhos de Israel, a Síria, né, foi aquele que foi, o rei da Síria foi aquele que foi utilizado por Deus para fazer juízo sobre Israel. E agora o rei Nabucodonosor, que é aquele que vai fazer juízo sobre Jerusalém, sobre Judá. E aí a gente vê no Isaías 10, 5 que diz: ai da Assíria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Ou seja, Deus levanta pessoas para cumprir a sua palavra. Então veja, por exemplo, o que diz lá em Jeremias 27, no verso 8. E acontecerá que, se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, o rei de Babilônia, e não puserem o seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia, a essa nação castigarei com espada, e com fome, e com peste, diz o Senhor, até que a consuma pela sua mão. Então aí que a gente vê, né, como as coisas vão se cumprindo e como Deus fala em várias passagens bíblicas, né? As coisas vão se consumando, vão se confirmando. Aqui comentando a respeito da forma como o rei Nabucodonosor tratou, né, o povo de Deus, né, aqueles que estavam sob o juízo de Deus, aqui a gente vai ver em Jeremias 52, 10, 11, e aqui eu destaquei que o rei Nabucodonosor extrapolou os limites, foi cruel na aplicação dos castigos. E a gente vê aqui
em 52, 10, 11, que diz: E o rei de Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla. E cegou os olhos de Zedequias e o atou com cadeias. E o rei de Babilônia o levou para a Babilônia e o conservou na prisão até o dia da sua morte. Ou seja, ele foi cruel e foi além, né, daquilo que talvez devesse ser ou agir, né? Mas era realmente o juízo de Deus sobre aquele povo. Então, quando a gente vê, né, esse texto, né, como o rei Nabucodonosor ele extrapolou, né, o que acontece aqui é que Deus ele não ficou satisfeito com isso, né? Tudo tem um limite. Não é porque uma pessoa está no poder que ela vai fazer o que ela quer, né? Deus, ele, para tudo existe um limite, né? E aqui no caso, em Jeremias 51, Deus diz, olha, assim diz o Senhor, eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam no meio dos que se levantam contra mim. O que a gente percebe aqui é que o mesmo Deus que colocou Babilônia, né, o rei Nabucodonosor, contra o povo, né, servindo ele, né, o rei de Babilônia, como aquele que seria um instrumento para o juízo de Deus. Ou seja, mesmo ele sendo aquele que seria o instrumento, havia um limite. Ele não poderia extrapolar, ele não poderia ir além daquilo que estava sendo colocado nas suas mãos, né? Aí a gente vê a misericórdia de Deus, a gente vê o amor de Deus, a gente vê a justiça de Deus. Por mais que ele, né, pese a mão, mas a mão dele ainda é mais leve do que a do próprio homem, quando dá as costas para Deus. A gente vai também aqui, né, sobre o nome Nabucodonosor, que é de origem arcádia, uma antiga língua da Mesopotâmia, significa Nabu protegeu minha herança. Nabucodonosor ele foi filho de Nabopolassar, reinou 21 anos na Babilônia. Nabucodonosor reinou 43 anos na Babilônia. Bem, o nome Babilônia também de origem arcádica, Babili, portão de Deus. O Antigo Testamento hebraico usa Babel e a Septuaginta usa a forma grega Babilon ou Babilônia, né? Lembrando o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então veja, a respeito dos babilônios, logo no princípio, tanto os caldeus como os babilônios eram povos distintos, né? E a gente vê em Gênesis 11, a gente vai ler, que diz assim, olha, no verso 28, e morreu Arã, estando seu pai Tera ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E claro, aqui a gente está falando, né, de Abraão, de Sara, né, que vivia em Ur dos Caldeus, que é justamente os povos, né, caldeus e babilônios, que eram distintos, eram povos, né, separados, mas também conhecido como conquistadores, que vem da palavra Kasdu, né, conquistadores. Era usada para identificar as diversas tribos semitas que povoavam o norte do Golfo Pérsico, no sul da Babilônia. Isso desde os dias de Abraão, né? Como eu já falei aqui, você pode ver também no capítulo 15, no verso 7, que diz: Disse-lhe mais, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos Caldeus para dar-te a ti esta terra, para herdá-la. Isaías também fala dos caldeus e dos babilônios, né, referindo-se aqui ao mesmo império. E aí a gente vê em algumas passagens bíblicas. No capítulo 13, no verso 19, diz: E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transformou. Ainda em Isaías 47, 1 diz: Desce e assenta-te no pó, ó Virgem, filha de Babilônia, assenta-te no chão. Já não há trono, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada a tenra nem a delicada. Então aqui a gente viu um pouquinho sobre a Babilônia, né? A nossa sinopse é o versículo 10, dá uma pista a respeito da identidade do inimigo que vai causar todo o mal sobre Jerusalém, o rei Nabucodonosor. E ainda, pessoal, concluindo, né, a gente tem aqui: os julgamentos divinos na história mostram que o pecado jamais ficará impune e que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé.
Israel não tinha desculpa, não podia alegar ignorância, pois o povo dispunha de Moisés, do ensino dos antigos sábios, da revelação dos profetas e do conselho dos sacerdotes. O apelo dramático de Ezequiel é o exemplo clássico dessa verdade. Bem, pessoal, então aqui a gente vê a responsabilidade que nós temos, né? Hoje nós temos a palavra de Deus, nós temos os ensinos, nós precisamos simplesmente nos posicionar, falar desse amor de Deus, chamar a atenção de outras pessoas, né? Falando desse juízo de Deus e falando da misericórdia de Deus, do amor de Deus, e que Deus ele não quer esse juízo para ninguém, ele só quer que o povo, né? que nós nos arrependamos, que tenhamos realmente essa comunhão com ele, né? Bom, aqui eu deixo para você duas dinâmicas, tá? Você já sabe como você vai fazer aí no seu desenvolver, e é interessante quando você for falar, logo no iniciozinho da sua aula, professor, como está o mundo, né? Fazer essa pergunta, né? Do pessoal trazer o que as pessoas têm visto hoje, nesse tempo, a respeito daquilo que Deus chama a nossa atenção, né? O que tem sido aquilo que Jesus fala? Fiquem atentos, observem, escutem, vejam, né? O que você está vendo no mundo? O que você tem visto na história? Porque muita gente às vezes está dormindo e acha que tudo é festa, que tudo está maravilhoso. E a gente tem muita coisa que a gente está vendo como sinal da vinda de Cristo, né? Amém? Essa dinâmica, ela vai falar sobre a questão da eternidade. Então, a dinâmica que fala sobre a eternidade, a importância da gente pensar não somente aqui, no que está acontecendo, nesse momento, no aqui e agora, mas a gente também pensar na questão do amanhã, da eternidade. É uma eternidade que a gente realmente precisa se preocupar, porque, afinal de contas, qual é o tempo da eternidade? Claro, como a gente propriamente já fala essa palavra eternidade, a gente não tem uma quantidade de tempo para dizer quanto tempo tem a eternidade. Por que eu tenho que me preocupar não somente com essa vida, mas com uma vida após a morte? Uma vida que é justamente na eternidade. Porque nós não temos uma vida somente aqui, mas precisamos pensar com responsabilidade, com preocupação sobre a questão da eternidade. Às vezes as pessoas se preocupam tanto com aqui, com agora, com as coisas materiais, com aquilo que elas podem agregar de dinheiro, aquilo que elas podem acumular. Pode observar, as pessoas estão muito preocupadas com aquilo que elas podem adquirir, com aquilo que elas podem ter, com aquilo que elas podem juntar, mas não se preocupam com o amanhã, não se preocupam que a vida, como diz o Tiago, no livro de Tiago, a vida é como um vapor. Sabe uma panela que você está com ela no fogo e você então destampa e sai aquele vapor. E aí quando você tampa, o vapor, ele some. Ou seja, vem o vapor, mas logo, logo some. Mas aí, gente, já falei muito. E aí, como é que funciona, Sandra, essa dinâmica da eternidade? Como é que você vai demonstrar isso? Então, pessoal, vocês vão precisar de dois objetos. De cotonetes, tá? E pedra. Isso. Só tem um problema, eu não tenho pedra. Mas, só para demonstrar, eu peguei um potinho de argila, de barro, tá? Tipo assim, ok? Realmente, gente, essa dinâmica é uma grande reflexão. Mas vamos lá, o que é que você precisa fazer? Primeiro, você vai entregar a cada pessoa um cotonete. Isso mesmo. Depois que você entregou o cotonete, você então pode passar aquela pedra que você tem em mãos para cada um. E você vai pedir para essa pessoa, então, você vai pedir para ela passar o cotonete na pedra, tá? Passa o cotonete na pedra. Fica lá passando. Depois que aquela pessoa passou o cotonete na pedra, você vai pedir para que todas façam a mesma coisa. Veja bem, você poderia passar
tudo que você quisesse, não só da sua vida, mas da vida de cada ser humano ali presente, de todas as vidas que já existiram até hoje. E nem assim o cotonete iria desgastar a pedra que você tem em mãos. Ou você pode aí, agora que você já fez a demonstração, porque veja que é uma demonstração tão simples, né? Passar o cotonete para justamente dizer, caramba, não desgasta nada. Isso aqui, gente, tem a ver com a eternidade, o tempo que dura a eternidade. Você pode passar, seja quantos anos for, de todas as pessoas que existiram até o dia de hoje. O tempo que for alisando aquela pedra e ela não vai desgastar. O tempo da eternidade é esse. É muito tempo, não dá para você imaginar, porque a eternidade não tem tempo, não existe tempo. Por isso que a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos como um dia. A gente não tem como mensurar a eternidade. A gente não tem como mensurar o tempo de Deus. Por isso a importância da gente se preocupar tanto com a eternidade, não só com o aqui. Manda o povo passar aí cotonete na sua pedra. Não vai desgastar. E aí? Será que o pessoal está sabendo fazer boas escolhas? Porque se você pensa que é fácil, olha, não é fácil mesmo. Eu mesma tive que fazer uma boa escolha hoje para poder gravar esse vídeo aí para você. Primeiro que eu amo chocolate, né? E então, pessoal, tive que fazer de tudo para não comer esse bombonzinho aqui. Mas tá aqui. A dinâmica aí para você, tem tudo a ver com chocolate. E aí, o que você vai precisar para fazer essa dinâmica com o seu grupo? Você pode, né? Qualquer chocolate, mas você pode também, normalmente o que as pessoas têm feito é com bis, porque você compra aí a caixa de bis e aí você prepara aí uma bandeja, né? Você tá vendo aí que eu tô colocando, né? Chocolate ou feijão? E agora? Qual dessas duas opções, né? Qual é a melhor alternativa? O que eu devo escolher? Se você falar para sua turma aí o que ela deve escolher ou que ela gostaria de escolher, com certeza que muitos vão falar, né? O chocolate. Por quê? Porque é mais fácil, né? Então, nem sempre é tão simples fazer uma escolha, mas nós precisamos pensar muito bem quais são as implicações dessas escolhas na nossa vida. Nós vamos ler o livro de Provérbios 3. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes do teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E você continua. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Como que nós vamos utilizar aí essa passagem bíblica para a gente poder aplicar nessa dinâmica? Primeiro que você colocou aí para eles tomarem a decisão. O feijão ou o chocolate, ou bis, ou doce. Veja, qual é a diferença de um e de outro? Esse está pronto para comer. Esse aqui é bem saboroso, né? Mas também ele acaba rápido, não acaba? Você come e pronto, ele não vai saciar a sua fome, vai ser simplesmente tipo uma sobremesa, algo que vai matar a sua vontade naquele momento. E o feijão? O feijão, você tem que ter mais paciência, você tem que esperar, você não tem como, não pode comer ele do jeito que ele está aqui, não é verdade? Então, esse é rápido, gostoso, mas não alimenta. Esse, no entanto, demora, não tem como você comer nesse momento, você precisa preparar, tem todo um processo, não é assim? Então, mas ele alimenta, é ele quem traz vida, é ele quem dá substância ao nosso corpo, é ele quem nos dá saúde.
Se você comer só o feijão, você fica forte, né? Você consegue ter saúde. Se você mudar para o chocolate, para aquilo que é rápido, aquilo que é saboroso, aquilo que é do momento, isso aqui não vai te trazer saúde, não vai trazer vigor ao seu corpo. Só naquele momento, só um prazer passageiro, não é verdade? Então, é justamente isso que você vai conversar com a sua turma depois que você apresentou aí a bandeja com os grãos de feijão e com os chocolates ou o chocolate. Se for um chocolate, você vai simplesmente fazer a pergunta para o pessoal. Qual que vocês escolhem e por quê? Deixa cada um falar. Depois, se você tiver... Agora, se você for apresentar com vários chocolates, né? Você comprou a caixa e quer realmente presentear cada um com um chocolate depois. Se você quer presentear... Ai, meu Deus. Ai, pessoal, a vontade de comer chocolate é grande, né? Passa. Então, você comprou a caixa de chocolate e aí você quer presentear, né? Você quer dar um bombom aí para a pessoa, mas antes, óbvio, toda essa explicação que eu fiz antes, você vai falar com o pessoal, né? Você pode fazer com que eles falem a princípio. Com certeza, você talvez nem precise muito falar, porque eu acredito. Não sei se eu acredito, viu, pessoal? Porque na hora eu acho que o povo vai cair realmente assim, ó, com muita vontade em cima do chocolate e não vai nem parar para pensar se realmente deveria pegar o feijão ou o chocolate. Só os mais espertinhos, o feijão ou o chocolate. Por quê? Por que você escolheu esse? E aí você vai deixar o pessoal falar. Ao final, você vai ler Provérbios 3, de 5 em diante, tá? Como eu já fiz aqui para você ver. E então, o que é que o autor do livro de Provérbios diz? Ele fala justamente para a gente não confiar nas nossas próprias decisões, naquilo que nós estamos, né, olhando, vendo com os nossos próprios olhos, né, aquilo que aparentemente é bom demais, mas que a gente deve confiar no Senhor. Sabemos que temos que esperar algo para a nossa vida que Deus já prometeu, que nós sabemos que vai chegar, porque é a palavra do Senhor. Então, olha, por mais que eu tenha que esperar esse feijão cozinhar, ele vai ficar pronto. Eu vou me saborear, eu vou saborear esse feijão. Eu vou me fortalecer com esse feijão. Por mais que o que é bom, o que é fácil naquele momento esteja se apresentando para mim, eu vou dizer não. Agora não. Para tudo existe um momento, para tudo existe um tempo. E é isso que você vai falar para a sua turma. E ainda tem, né, a continuidade. Não seja sábio aos teus próprios olhos, mas teme ao Senhor e aparta-te do mal. Então, basicamente, é isso que essa dinâmica traz para nós, né, para nossa reflexão. Teme ao Senhor. Essa foi a dinâmica. Não esquece, deixa aí a sua curtida, faz o seu comentário, compartilha, diz se você gostou, tá bom? Um grande abraço, fica com Deus e até a próxima. Agora eu vou saborear o meu chocolate. Você é servido? Então, pessoal, é isso. Um grande abraço, fica com Deus, curte, comenta, compartilha, tá? Um grande abraço, fica com Deus, beijos e até a próxima. Bye, bye.